Amém, meus queridos? Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Convido a amada igreja para junto abrirmos as vossas Bíblias. Quem puder e quiser abrir a Bíblia, quem não quiser, preste atenção, né? A palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo de número 9. Louvado seja Deus para todo o sempre. Depois também estaremos lendo outro versículo em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 17 e 18. 1 Reis, capítulo 9, vamos ler alguns versículos, depois 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17 e 18. Quando se fala em 2 Crônicas, capítulo 7, vem logo à mente de todo cristão, né? O versículo 14, né? Mas não vai ser o versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 9, começando o versículo 1, diz assim: acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto desejou fazer, e o Senhor tornou a aparecer a ele, como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim como andou Davi seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Amém? Agora o versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17 e 18, diz assim: quanto a ti, Deus mais uma vez falando com Salomão, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares meus estatutos e juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, quando disse-lhe: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém? Os irmãos podem estar pensando assim: o que será que o pastor quer falar aí nesses versículos? Eu quero levar a sua atenção e prender a atenção dos irmãos nesta noite para o versículo em que diz a palavra de Deus assim, Deus falando assim: quanto a ti, versículo 17 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Lá em Reis ele também fala, vou só repetir para vocês entenderem o que é que eu quero falar esta noite com os irmãos. Versículo 17, Deus diz a Salomão assim: quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, fizeres tudo conforme te ordenei, guardares os meus estatutos e juízos. Deus está fazendo uma observação para quem? Salomão. E a observação que Deus faz aqui é a seguinte: se você, Salomão, andar perante mim como andou teu pai Davi, o seu reino será próspero, eu te abençoarei, eu farei, não vai faltar sucessor
seu reino será grande, e começa a fazer as promessas. A exigência de Deus para Salomão é que ele ande conforme o seu pai andou, Davi, não é isso? Voltando para 1 Reis capítulo 9, interessante, o versículo 3 é lindo, diz assim: o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e tua súplica. Vai aí agora, eu abri um parênteses e dizer a você: você fala com um Deus que ouve, um Deus que escuta, um Deus que vê. Salomão conversou com ele, depois ele aparece dizendo: eu ouvi a tua oração. O mesmo Deus que você serve é o Deus que falou estas palavras para Salomão. Então eu quero dizer a você nesta noite: você na sua oração, você não está falando sozinho, Ele está lhe ouvindo, mesmo sem você proferir palavras, mas Ele está escutando tudo o que o seu coração está falando. Amém? Eu ouvi. Então você está falando com o Deus que ouve. E aqui diz: que fizeste perante mim, santifiquei a casa e edificaste a fim de pôr ali o meu nome, tudo mais. No versículo 4 diz assim: se andares perante mim, como andou Davi teu pai. Aí sabe o que eu quero me referir aqui, meus irmãos? Deus estava citando uma pessoa para Salomão como exemplo, não é? Exemplo de quê? O que é que o versículo 4 diz? Com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e juízos. Jesus chama a atenção, Deus chama a atenção aqui para Salomão, para seu pai, e diz assim que o pai dele, ele agia com inteireza de coração e com sinceridade. Agora eu pergunto a vocês, meus irmãos, o seguinte: Davi foi um homem que não pecou, não foi isso? Davi foi um homem que não falhou, Davi foi um homem que não errou, claro que foi. Para Deus ter ele como exemplo e dizer assim: ó, você tem que andar como andou o seu pai perante mim, com sinceridade. Eu pergunto à igreja: Davi pecou ou não? Olha, eu estava dizendo um dia desse que se a gente fosse olhar e observar como as pessoas julgam hoje quando alguém aceita o evangelho, que é um pecador lá fora, às vezes não fez nada demais o coitado, às vezes era um cachaceiro, um beberrão, vivia pelas calçadas jogado, ou coisa parecida, ofendia só a saúde dele mesmo e a reputação dele. Quando esse camarada aceita Jesus, está com a Bíblia debaixo do braço, o que é que o incrédulo vai dizer logo? O que é que diz? Poxa, um cachaceiro daquele, hoje é crente e diz que vai morar no céu. Você imagine, vamos apimentar mais a situação desse cidadão, que eu estou citando como exemplo, sem dizer nome, é uma pessoa imaginária, né? É uma pessoa imaginária. O que acontece? Aí vamos dizer que ele matou alguém, vamos dizer que ele roubava, vamos dizer que ele era um prostituto, né? Um assassino, um homem de alta periculosidade. Vamos apimentar mais a situação desse pecador imaginário aí? Como era que ele estaria no conceito da sociedade depois de ter aceitado Jesus como Salvador? Me diga aí, não é verdade? Muitos iam olhar assim, só depois que aprontou, pintou, bordou, está agora dizendo que é crente, vai para o céu. Mas acontece uma coisa interessante que o pecador não conhece lá fora, por isso que ele fala um monte de besteira. É que quando os seus pecados são perdoados, a Bíblia diz, eu vou citar um verso aqui e quero a aprovação da igreja, se está certo ou está errado o que eu estou falando.
Escute e preste atenção no que eu vou falar para poder confirmar. A Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Deus lançou os nossos pecados na profundeza do mar, e tem pregador quando prega e diz essa passagem, diz assim, que colocou uma placa, proibido pescar. Você já ouviu falar isso aí? Eu já ouvi muito falar nisso. Mas o que eu quero dizer? Eu estou dizendo, a Bíblia diz que Deus jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Não tem muita gente que diz isso? Não tem assim, né? É bíblico essa frase? É bíblico? Os obreiros concordam com essa frase? É bíblica? É bíblica? Tem algum versículo que diz isso aí que eu estou falando? Se não tem nenhum versículo, não é bíblico. Mas tem muita gente que cita isso por engano. Mas eu vou ajudar você que toda a vida achou que isso era bíblico. Você simplesmente parafraseou sem saber. Quer que eu lhe ajude? Vou ajudar. Vamos aqui comigo. Isaías, capítulo 43, e o versículo 25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aqui ele diz que apaga as transgressões, e dos seus pecados não me lembro. Não me lembro mais, em outra versão diz. Agora, abra sua Bíblia também comigo aí, em Miqueias. Miqueias, capítulo 7, e o versículo 18 e 19 diz assim: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Versículo 19: Ele voltará a se apiedar de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, se você juntar que ele vai perdoar os pecados e jogar na profundeza do mar, como diz Miqueias, e Isaías diz: eu perdoo os seus pecados e não me lembro mais, aí você cria uma frase com esses dois versículos, diz assim: Deus perdoou meus pecados e jogou no mar do esquecimento. Aí dá certo, né? Você juntando esses dois versículos é que vai dar isso aí, que ele joga no mar do esquecimento. Se ele joga na profundeza do mar, como diz Miqueias, e Isaías diz que dos seus pecados não me lembro mais, então ele jogou no mar do esquecimento. Você está parafraseando, construindo uma frase em cima desses dois versículos. Por que eu citei isso para os irmãos? Por que eu citei isso para os irmãos? Uma curiosidade, para você aprender que não tem versículo bíblico dizendo que ele jogou nossos pecados na profundeza do mar e não se lembra mais, ou no mar do esquecimento. Na profundeza do mar é bíblico, como eu já disse. Agora, jogou nossos pecados no mar do esquecimento, na Bíblia não diz assim. Miqueias diz que ele jogou na profundeza do mar, e Isaías diz que ele não se lembra mais. Então você parafraseou e construiu aí uma frase dizendo que ele jogou no mar do esquecimento, que não está errado também, mas não existe um versículo específico dizendo que ele jogou no mar do esquecimento. Entenderam, irmãos? Tem alguma dúvida? Amém, né? Então, Deus aqui, como eu estava falando de Davi, usou como exemplo Davi para seu filho Salomão. Seu pai andou comigo com interesse de coração e com sinceridade. Se você andar e fizer como fez seu pai, mas Deus estava falando a parte em que o pai fez correta, certa, sem pecado. Sabe por quê? Porque Deus estava falando com Salomão, mas Deus estava se referindo a seu pai, não lembrando mais as coisas erradas que o pai dele tinha feito.
Não é verdade? É como alguém vai perdoar o seu irmão. Se você perdoa alguém que lhe ofendeu, e vez por outra, você não pode ver uma recaída, uma coisa, uma cara. Digo, agora só não venha com aquele pantinho que ele aprontou comigo. Ele só não venha. Ele fez assim, assado e tal, não sei o que. Não é possível que ele vá, porque eu já perdoei uma vez. Não é possível que o irmão. Aí você nunca perdoou, você sempre está relembrando aquilo. Às vezes o que o irmão que lhe ofendeu já esqueceu, e você que disse que perdoou ele, que foi ofendido, não esquece. Com Deus é diferente, ele perdoa e esquece. Dos seus pecados não me lembro mais. Vamos olhar a parte negativa de Davi. Davi fez coisas terríveis. Davi passou 14 meses desviado, 14 meses afastado da presença de Deus. E sabe o que ele aprontava? Ele era tão bonzinho na época de desviado, que ele aprontava, ele chegava num canto assim, e começava a fazer, roubar e tal, coisa errada, não sei o que, lá vai. Apareceu um conhecido que viu que, eita, aquele ali é da tribo fulano e tal, ele me conhece, ele me viu, eita agora, pronto, me viu. Aí Davi olhava para um lado, para o outro, não, eu não vou deixar ele contar o que eu fiz não, ele viu que eu fiz aqui uma coisa errada, não vou deixar de jeito nenhum. Aí sabe o que Davi fazia? Matava, para ele não entregar ele a ninguém, nem falar o que foi que ele fez. Será que era um desviado bonzinho? Um afastado do evangelho bonzinho daquela época aí. Aprontava. Ele chegou ao ponto, ele chegou a um extremo de querer entrar no exército inimigo para lutar contra Israel. Veja a inversão de valores que fica o homem quando está no pecado. Ele perde o temor, ele perde a glória, ele perde a graça, ele perde tudo. O que ele tinha de mais sagrado para ele não vale mais nada, porque ele está no pecado. E Davi quase se desgraça, ao ponto dos inimigos olhar assim e dizer, não rapaz, Davi é um camarada de guerra de primeira, pense num camarada valente na guerra. Não aceite não, que ele quer entrar no nosso meio, se infiltrar aqui, para lutar contra nós depois. Não aceite esse negócio, não queira não, não deixe não, lutar a favor da gente, não. Isso é conversa de Davi, eu conheço quem é Davi. Então o zelo de Davi era tão grande, que os próprios inimigos, ele queria ser amigo deles para lutar a favor, não acreditavam, porque temiam que Davi estava blefando. Não aceite não, Davi está blefando, tentando nos enganar para poder nos destruir. Eu conheço quem é Davi, parece que eu estou vendo, eu conheço quem é Davi, rapaz. Davi é um camarada valente, um homem de guerra, e é um camarada temente a Deus e tal, não sei o que, nada, isso aí ele está fazendo isso para enganar a gente, não queira não. De tão zeloso que ele era quando estava na presença de Deus. Davi era um homem temente a Deus. A diferença de Davi e de Saul é que Saul, quando ele pecou, ele atribuiu o seu pecado ao povo. Ele errava e atribuía os seus erros ao povo. Davi não, Davi ele errava e chamava a responsabilidade para si. Ele nunca jogou para ninguém. Os seus erros, ele nunca culpou ninguém por isso. Quando ele mandou enumerar o povo, não é? Contar o povo que tinha, fazer aquele recenseamento chamado, até os seus comandantes ignoraram ele a respeito disso, mas a Bíblia diz que o que prevaleceu foi o que Davi queria. Então Davi mandou enumerar o povo. Quando ele mandou fazer, que ele caiu em si, ele disse, que besteira eu fiz. Não foi assim? Sentiu remorso no seu coração, não devia ter feito isso. Mas pastor, Moisés não fez, como eu disse aqui no culto passado. Moisés fez por ordem divina, Deus mandou Moisés fazer. Quando Deus manda é uma coisa, e quando você faz por conta própria é outra. E Davi fez por conta própria, só para querer saber.
Não é assim não. Ele sentiu tanto remorso, que quando Deus mandou ele escolher das 3 coisas, uma dos 3 castigos, não foi assim? Quem estava até discutindo, não foi sobre isso? Ele disse, que eu caia nas mãos de Deus, que é rico em misericórdia, e não nas mãos dos meus inimigos. E quando Deus puniu, matando aqueles homens e tal, quantos foi que morreram, quem lembra? Quantos morreram, quem lembra? No recenseamento que ele mandou fazer e tudo mais, 70 mil. Davi olhou e disse assim, Deus, o povo não pecou, quem pecou fui eu não acho justo o povo pagar por um erro que é meu, eu que pequei, eu que mereço ser castigado, não, e não o povo. Davi não aguentava de ver o povo sofrer, o amor, o zelo por Davi, pelas coisas de Deus. Ele errava, mas ao mesmo tempo se humilhava, tinha um coração íntegro assim para com Deus, com sinceridade, ele não blefava no que estava falando, ele era sincero, ele não culpava ninguém pelos seus erros. É como 2 meninos traquinando, né? Ou os irmãos quando estão traquinando, aí o pai chega e diz, quem foi que fez isso aqui? Aí fica tudo calado. Rapaz, é melhor aparecer quem foi que fez isso, é mais fácil entregar os outros e tal, não sei o que, mas muito difícil levantar e dizer, fui eu, né? É como o bolo de chocolate está lá na mesa, alguém meteu a mão ali no bolo, meteu o dedo, deu uma mordida, está com a boca melada de chocolate, mas diz, eu não sei não, quem foi não, eu não sei, não fui eu não. E a prova do crime está na boca, está nos beiços, né, nos dedos, não é assim, né? Quem fez isso aqui? Ah, não sei, fui eu não. Manhã, não mexia, eu não mexia aí. E a boca, e os bigodes, os beijos, tudo melado de chocolate. Davi não, ele era sincero para com Deus, ao ponto de Deus ter uma amizade estreita com Davi, devido à sua sinceridade, devido ao seu zelo. Mas isso não impedia que Davi cometesse pecados, ele pecou, mas em toda a vida ele tinha um capricho muito grande quando se referia às coisas de Deus. Desde novo, se você observar ali, a tarefa de Davi na casa do pai dele, qual era? Tomar conta das ovelhas no meio do mato. Os irmãos dele não queriam isso. Parece até que os irmãos dele olhavam assim, não, pai, isso não dá estátua a ninguém não, isso aí, quem é que vai ser reconhecido por ninguém, ser visto por ninguém? É melhor ir para o exército, rapaz, botar a farda, botar os negócios, andar com a espada do lado aqui, uma lança, um escudo, né? Chapéuzão com aquelas penas, não sei como é que era a farda naquela época lá, mas é melhor assim, porque dá mais vista, dá mais visão, dá mais status para a gente. Tomar conta de ovelha no meio do mato, quem é que vai ver isso? Mas Davi disse, não, eu quero, eu aceito, me dê para cá. E foi lá, no escondido, que Davi teve a sua prova de intimidade com Deus. Quiseram tanto aparecer, mas na hora de derrotar Golias, que o rei prometeu o mundo e o fundo para quem derrotasse, ninguém disse eu quero. O povo não quer aparecer, né? Não é assim que acontece? Muita gente quer aparecer, porque aqui eu faço, aconteço, eu domino, aqui é a minha área, aqui eu entendo, mas na hora da prova, do vamos ver, quando aparece o bicho, é o primeiro a correr, não é assim? É o primeiro que corre, o pé bate na bunda da carreira que dá, não quer saber. Davi não, estava lá, e Davi não chegava reclamando em casa, olha pai, quero mais não tomar conta das ovelhas não, porque já apareceu um leão e um urso lá, eu tive trabalho, tive que matar os dois, não sei o que, ele não contava a história dele para ninguém, a intimidade com Deus dele para ninguém, tem a hora certa, tudo tem a hora certa, e no momento certo. Para quem foi que ele contou a história? Quem sabe para quem foi que ele contou a história? Para Saul. Muito bem, Lavínia, olha, contou para Saul, rapaz, olha, você é muito moço, muito novo ainda, rapaz, não dá,
E ao mesmo tempo Saul encurralado ali, né? Sem saber, não apareceu ninguém, quem apareceu foi um menino, vamos dizer assim, um pivete aqui. Mas apareceu Davi, disposto. Agora Davi se invocou, irmão, não foi por nada. Davi não queria aparecer, Davi não queria glória, Davi não queria recompensa, Davi não queria nada disso. O que Davi se invocou foi porque Golias ofendeu a Deus, ao povo de Deus. Isso chamou a atenção de Davi. Ele disse: quem é esse incircunciso para poder falar do meu Deus, para poder levantar a voz contra o povo de Deus? Quem é este incircunciso? Quem é este homem? Eu tenho que conhecer ele. Davi, ele é grande, eu não quero saber. O que está me doendo aqui em mim é que ele falou contra o meu Deus. Eu não admito isso. Não, Senhor, não admito isso. Aí Saul ainda quis hesitar, ainda quis tirar da cabeça dele, mas ele disse, olhou para Saul assim e disse, é como que Davi estivesse pensando com ele antes de falar. Eu é que penso assim, né? Na minha mente, que eu gosto de imaginar, eu gosto de viajar, eu gosto de andar. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a pensar, imaginar, que a nossa mente para entender a palavra de Deus é muito pobre, mas tem coisa que é bom a gente viajar um pouco assim. Aí eu fico pensando, Davi olhando para a cara de Saul, Saul dizendo não dá, Saul dizendo meio desanimado, meio triste, querendo desanimar ele também, tirando da cabeça dele. Aí Davi olhou assim e disse, olha Saul, eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Eu não contei isso para ninguém, Saul. Lá em casa ninguém sabe. Mas eu vou contar para você uma experiência que eu tive. E o Deus que foi ofendido por Golias estava comigo nessa experiência. Apareceu quando eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai, o urso e um leão. Pegaram na ovelha e tal. Não, aqui não, você não vai prevalecer aqui não. A Bíblia diz que Davi pegou o leão pela barba com a mão. Ele pegou com a mão a barba do leão e o matou. Davi disse só fazia uma coisa dessa? Claro que não. Deus estava com ele. Existia uma intimidade de Davi com Deus que ninguém conhecia. Lá nos pastos, lá longe, Davi tinha uma intimidade com Deus. Deus já tinha escolhido aquele menino para algo grandioso lá na frente. O urso apareceu, não teve conversa, eu também tive que tomar a ovelha, não deixei e matei. Deus viu, sabe o que em Davi? Valentia, coragem, força, vigor, confiança, determinação, zelo pelas coisas, e isto chama a atenção, mexe com Deus. Pode ter certeza disso, que mexe com Deus, mexe com Deus, não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. É como que Deus olhasse assim e disse, eita, esse daí vai dar porque eu quero, esse aí encaixa perfeitamente onde eu vou colocar, onde eu vou usá-lo, esse vai dar porque eu quero. Valente, zeloso, não foge. Então era muito estreita a amizade de Davi tinha com Deus, era tão grande a amizade dele, a intimidade de Davi era enorme com Deus, a ponto dele chegar e dizer, e o Deus Saul que me livrou, ele me livrou, ele atribuiu a vitória dele a Deus. O sucesso que ele teve do leão e com o urso, ele atribuiu a Deus, e não a sua força, e não a sua destreza, a sua agilidade, não. Davi andava com um cajado na mão, uma vara, um pau, sei lá, alguma coisa de pastor. Davi não usava lança, não usava espada, nada disso. Foi com a mão que ele derrotou. Aí Davi olhou para Saul e disse,
E o Deus, Saul, rei, que me livrou do leão e do urso, ele vai me livrar das mãos desse camarada que você está falando aí. Ele é quem vai me livrar. Já pensou? Um exército de gente lá, durante 40 dias, não foi? Golias chegava lá e ficava andando para lá e para cá. Cadê? Eu quero saber onde é que tem homem aqui em Israel. Eu quero saber aqui do valente. Caiu aqui o negócio. Desculpa aí, viu, cinegrafista, que eu não sou acostumado com essas coisas. Tem o microfone de cabeça para baixo, aí tem. Eu quero saber onde é que tem um homem valente aqui. Cadê o valente que vai me enfrentar? Todo dia. E não apareceu ninguém para dizer nada. De repente, aparece quem? Um pirralho, um amarelo, hein? Aí chega lá e fica num cantinho outro. Cadê? Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem da boca podre? Quem é esse homem nojento que está falando melhor? Quem é esse indivíduo? Eu quero saber quem é esse camarada, rapaz. Que é isso? Não é possível não. Vocês não estão vendo o que ele está falando aí? Contra Deus, ele está ofendendo a Deus, rapaz. Vocês podem não estarem preocupados, vocês podem não estar ligando para isso aí, mas eu me importo, porque eu tenho intimidade com Deus. Eu sei o que é que Deus pode fazer, e por isso eu não admito uma coisa dessa. Não, senhor. Saúl disse: vai lá, bota minha farda aí, minhas roupas e tal. A Bíblia diz que Davi não conseguia se mexer com a roupa de Saúl. Quem tem fé não sabe usar a ferramenta de quem não tem fé, né? Aí disse assim: olha, Saúl, fica com o teu negócio aí, é melhor usar o que eu sei, fica lá com as tuas coisas, que eu vou com o que Deus me deu, eu vou como eu sou, eu vou como eu sei fazer, como eu sou, como Deus me concedeu, eu vou assim mesmo. E foi. A Bíblia diz que ele desceu no ribeiro e pegou 5 pedras, não foi assim? E a gente vê, se você for fazer um estudo, que ele vai encontrar mais 4 gigantes na sua velhice. Por isso que ele pegou 5. Com uma ele derrotou um gigante, e lá na frente, depois, na sua velhice, apareceram mais 4 gigantes atrás de derrubar Davi, mas não conseguiu, não é verdade? O Senhor foi com Davi até o fim. Por isso, meus irmãos, que vale a pena ser crente, é gostoso ser crente. Todos podem lhe abandonar, da sua família, amigos íntimos, sei lá quem for, mas o Senhor vai com você até a sua velhice, até o último suspiro da sua vida. O Senhor está ali aguardando para pegar você pela mão e recebê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Não tenha dúvida disto. Não tenha dúvida disto. Ele está com você em todos os momentos de sua vida. Outro covarde lá no rebanho, eita, o leão apareceu, vai carregar o ovelha do meu pai, corria, chama, pai, não é assim? Era. Ó, o urso, eita, já veio o urso, pai, não. Davi sempre enfrentou como ele sabia, como ele sentia, como ele confiava, como ele acreditava. Creio eu que seu pai ensinou ele desde a sua infância sobre Deus. Agora veja bem, todos criados na mesma casa, mas um com comportamento diferente, os outros não. Nenhum dos seus irmãos se levantou para lutar, para fazer nada, mas Davi se levantou porque ele tinha experiência com Deus. E é por isso que Deus disse a Salomão aqui:
Não olhe para a falha de ninguém, irmão, não. Não olhe para defeito de ninguém, que todos temos. Mas só o Senhor é quem pode nos aperfeiçoar, nos perdoar, nos preparar, nos redimir. E depois o próprio Deus chegou. Davi aprontou tanta coisa, fez tanta coisa absurda. Ele cometeu aqui adultério e homicídio, pecados que eram para ser morto. Louvado seja Deus. Ele cometeu tanta atrocidade, mas ele sabia onde buscar recurso para perdão. Cometia por sua fraqueza, por sua parte humana, por sua fragilidade, mas ao mesmo tempo ele sabia onde buscar o recurso. Senhor, eu falei, eu pequei, corria, e era tão sincero o seu pedido que Deus o perdoava. As consequências ele pagou por isso, mas o perdão ele recebeu de Deus. Perdão ele recebeu de Deus. Não é verdade? Diz os mais velhos aí, eu não sei se isso é uma história, uma fábula, eu não sei, mas já conheci com muita gente antiga aí do mato, do sítio, que me disse isso. Eu não sei, que eu nunca vi, nem quero ver essa briga, que pode sobrar para mim, né? Diz que o Tejo, ou é o Teiu, o Tejo, um bicho lá, um lagarto grande do mato, ele briga com a cobra. E diz que quando a cobra morde ele consegue, ele não morre pela mordida da cobra, mas ele sabe depois correr em uma raiz de pau que tem, um negócio para lá, ele morde, mastiga e tal, para se livrar do veneno da cobra. Aí, eu não sei, eu estou dizendo, eu estou contando uma história que eu já foi me contada, eu nunca presenciei. Já presenciou essa briga, irmão? Eu também não sei. Nunca presenciei essa briga. Os mais velhos que me disseram isso. Se não for certo, é culpa dos mais velhos, né? Eu devia ter perguntado a teu pai, rapaz. Conversei tanto com teu pai, Jesus levou seu pai e eu não perguntei ele esse negócio. Malcide sabia de muita coisa, viu? De muita história. Pensa, não vamos para saber de história, Malcide. E vivia no meio do mato. Era bom perguntar para ele por causa disso. Vivia no meio do mato. Eu não aproveitei, ó. Não aproveitei a Alcide para perguntar a ele. Mas o que eu quero dizer com isso? Davi, ele sofreu as picadas da serpente, mas ele sabia correr até o recurso e de lá encontrar o antídoto para sarar e não morrer com aquele veneno, e não morrer no pecado. Davi usou de tanta sinceridade que sabia que Deus era justo e ia puni-lo. Ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Que ele sabia que não ia aguentar estar longe da presença de Deus e sem o Espírito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas mesmo assim, Deus, com tanta fragilidade, com tanto pecado, com tanto escândalo, com tanta coisa, mas Deus não levou em conta essas coisas. Deus o perdoou, lançou o pecado nas profundezas do mar, como diz Miqueias, e como diz o profeta Isaías: eu te perdoarei, e dos teus pecados não me lembro mais, não vou me lembrar mais dos teus pecados. Quando chega no momento de dar aí uma instrução para Salomão, ele lembra de quem? Do seu pai Davi, e diz: faça como fez o seu pai, que andou na minha presença com inteireza de coração e com sinceridade. Se você fizer como fez o seu pai, eu te abençoarei, eu estarei contigo. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Louvado seja Deus para sempre. Hoje é dia de Santa Ceia, vamos cear. Se porém tem alguém precisando pedir perdão, peça, porque está aqui quem perdoa. Eu não, Jesus de Nazaré, que morreu por mim e por você. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa confortar, consolar, instruir, orientar a cada um através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Convido os obreiros para a gente banhar as mãos, em seguida ministrarmos a ceia do Senhor.
para secarmos a mesa do Senhor. Apresentamos ao Pai este pão que passa agora a representar o teu corpo, ó Pai, que foi entregue por nós, que foi martirizado por nós, Senhor. Que cada um dos teus servos possa, ó Pai, participando dessa santa ceia, serem revigorados espiritualmente e materialmente também. Dando o necessário para cada um, Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Poder sentarmos então. Simboliza, Senhor, representa o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Deus amado e santo, que ao tomar de todo, Senhor, possa ter a sua intimidade restabelecida contigo. Se houver alguma enfermidade, alguma doença, que o Senhor possa, Senhor, fazer sarar todos eles em o nome de Jesus. Que a intimidade retorne, Senhor, a este momento, o momento de participar da tua ceia, da ceia do Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoando em nome de Jesus, amém? E os demais irmãos também que estão doentes, enfermos, o presbítero Tiago, sua esposa, irmã Celeste, né? Temos a nossa irmã Edjane, nossa irmã Tereza, o Nilson e a Liliane. O Nilson não veio, o baterista da igreja também está enfermo, né? Não pôde estar aqui conosco. E temos aí muitos irmãos enfermos, doentes, impossibilitados de estar aqui. Então a igreja interceda por eles em oração, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé agradecendo ao Senhor por mais este trabalho feito na presença do Senhor, amém? Quantos decidem as orações? Eu e minha casa é a obra do Senhor. Amém. Tiago Eli vai fazer esta oração. Cumprimento da igreja, Pai do Senhor. Amém. Necessita das orações. Minha casa é a obra do Senhor. Assim oremos. Senhor, nosso Deus e Pai poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, Obrigado, Senhor, da Tua ceia, que ao comer deste pão, Deus é ingerirmos ao nosso ventre, Senhor, e beber desse vinho que representa a glória, nós possamos sair daqui purificados, transformados, mais fortes, mais fiéis, que esse alimento sirva de combustível de mais um dia. Aleluia! Aquelas pessoas que estiverem por sua vez enfermas sejam curadas, sejam libertas. Aquelas temerosas saiam daqui com confianças renovadas.
Senhor meu Deus, coloca a tua mão, abençoa cada vida, cada coração. Abençoa aqueles irmãos que não puderem estar aqui por motivo de obrigado, enfermidade ou qualquer coisa que tenha cometido, Senhor. Tira o seu medo, a sua insegurança. Espírito Santo de Deus, nos renova nossas forças. Abençoa cada irmão que está aqui, aqueles que não puderam vir. Abençoa este ministério. Abençoa cada um, Senhor, da criança até o ancião. Abençoa todos os pastores, familiares e obreiros. Abençoa o nosso pastor presidente, que está sobre os teus cuidados. A toda a sua família, Senhor meu Deus, tu és um Deus de providências. Eu senti aqui a tua presença, o teu poder, através dos louvores e da tua palavra. Senhor meu Deus, abençoa cada um. Que nós possamos aqui termos o combustível necessário para que o próximo mês, se assim tu não voltares, nós estejamos aqui mais uma vez, mais firmes do que nunca. Abençoa o teu povo, a tua igreja, e nos conduz em paz em casa. É assim que humildemente nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, de cada vida e cada coração, não somente agora, mas para todos sempre, todos dias comigo. Amém. Pai do Senhor para todos, em nome de Jesus.